Pronto. Pode passar, por gentileza, Fefa? Então, conforme a gente já está aí acostumado ao nosso modelo de reunião, nós vamos dividir essa apresentação em dois momentos. Um momento acadêmico, que a gente vai trazer hoje a parte mais cognitiva, então falar um pouquinho dos instrumentos para avaliação cognitiva que nós temos, com enfoque no CDR, na TAG-ROSP, e vamos falar também um pouquinho de critérios de exclusão. E aqui, essa parte dos instrumentos, né, do momento acadêmico, também é um momento mais rico aí para a gente discutir, trocando experiências. Então, tem dúvidas que, por mais que a gente vá aplicando aí ao longo do tempo e com um maior número, uma volumetria, sempre às vezes aparece um paciente que gera alguma dúvida. E é assim que a gente escolhe justamente esses temas, mas vocês, por gentileza, também podem contribuir com a experiência de vocês, com dúvidas que surgiram, para nós irmos aí consertando e aparando essas arestas. Então, falar um pouquinho do CDR, né? Eu vou focar aqui bem na parte prática da aplicação do CDR, não vou entrar muito no detalhe, né, porque que a gente escolheu o CDR, a soma das caixas, né, isso foi uma discussão que a gente fez no começo, a gente trouxe, né, que o CDR, soma das caixas, ele tem uma boa relação com o CDR global, com o Minimental, ele é aí uma ferramenta muito interessante quando a gente pensa num estadiamento bem precoce dos déficits cognitivos. Mas a grande questão é a aplicação desse instrumento que vai ser o enfoque, então. Quando a gente olha o CDR, ele vai avaliar 6 pontos. E a gente consegue separar esses 6 pontos, né, numa parte de cognição propriamente dita, na qual a gente avalia a memória, orientação e julgamento, e a parte mais de função, mais da funcionalidade, que a gente correlaciona com os pontos de resolução de problemas, comunidade, então como esse indivíduo interage com a comunidade, e hobbies e autocuidado. Lembrando que o CDR, ele é uma entrevista semi-estruturada. Isso quer dizer que tem uma sequência de perguntas que nós devemos seguir, essa sequência, mas o médico ele tem autonomia também para incrementar esse teste, né? Ele tem autonomia para realizar outras avaliações e chegar a uma conclusão, usando tanto essa parte estruturada, mas também usando de testes que, como por exemplo, no nosso próprio protocolo, né? Depois a gente vai aplicar o DSS, por exemplo, e tudo isso vai auxiliar e vai contribuir para a escolha, para a decisão do médico ou, né, do profissional da saúde que estiver aplicando o CDR, tá? Isso é uma coisa bastante importante. O CDR, a gente precisa treinar, né? Então, assim, ainda mais onde tem serviços com residentes, alunos, quando roda, é muito importante ter um treinamento. E ele é um instrumento que pode ser aplicado por médicos, mas por qualquer outro profissional de saúde. E a gente faz essa avaliação, digamos, em 2 momentos, que seria um momento com o acompanhante, lembrando que aqui é muito importante que seja um acompanhante que, de fato, acompanhe o paciente, conheça o paciente, né? Não sei como é nos hospitais de vocês, mas às vezes na BP, por exemplo, eles colocam, os familiares contratam acompanhantes só para acompanhar durante aquela internação. Então, são acompanhantes que não sabem, na verdade, como era o habitual, porque esse é o importante, a gente entender como que é o habitual do paciente. Então, é muito relevante a gente perguntar, né, principalmente se for da família, a gente pergunta, né, se é próximo, se mora junto ou se convive, e se for um cuidador, a gente pergunta se, de fato, conhece esse paciente, né, se convive também com esse paciente. E aí, no segundo momento, a gente entrevista o paciente, e aí a gente faz um check, né, das informações também. E uma coisa, então, como eu já falei, e é muito importante a gente ressaltar, é que é a condição habitual do paciente, até porque muitos dos nossos pacientes podem estar em delírio, então a gente não vai, se a gente for olhar para aquela situação da internação, a gente não vai saber como que é o basal da pessoa, porque ela vai estar diferente do seu habitual. Então, é muito importante deixar claro
E isso quando a gente for fazendo entrevista. Olha, não é como ele está agora, mas como que ele era, né? Antes dessa internação, antes de ter uma intercorrência aguda. Pode passar, por gentileza, Fefa. Então, aqui, quando a gente olha, digamos, esse é o resumo, né, de como a gente vai enxergar o CDR em relação a cada um dos pontos. E a escala do CDR, né, como a gente já viu aí na prática, né, ela vai de 0. 0 é quando não tem nenhum comprometimento, até 3 com comprometimento grave. O 0 é muito simples, né? O 3 também é muito simples. Normalmente a gente às vezes tem principalmente dificuldade para fazer a graduação, às vezes do 0 para o 0,5, para o 1, né? Então, são esses aí, principalmente nessas pontuações, digamos, mais baixas, que a gente pode usar e deve usar diversos instrumentos, e, né, depois, como a gente vai avaliar também o DICS, tudo isso contribui para que a gente faça uma pontuação o mais acurada possível, tá? Então, 0,5 é um comprometimento, até não é nem questionável, mas assim, é muito, muito pequeno, muito leve. E aí, 1 já é um comprometimento leve, de fato, e 2 é um comprometimento moderado, até o 3, que é um comprometimento grave. E aí, para cada um desses pontos, a gente vai ter, então, a entrevista semi-estruturada. Pode passar, Fê. Não vou ler aqui para vocês, né, porque são várias perguntas, então a gente aplica essas perguntas para o cuidador, para o acompanhante, enfim. E depois a gente aplica também essas mesmas perguntas para o paciente, né, quando, obviamente, ele é capaz aí, né, de interagir, principalmente nos estágios aí mais iniciais. E aí a gente vai, depois de fazer toda essa bateria, a gente analisa criticamente, de fato, como está o acometimento. Então, veja, a pontuação para cada um dessas categorias, ela vai ser realizada só ao final de toda essa entrevista. E ela vai, como eu falei, ela vai usar do raciocínio do resultado dessa entrevista e também de impressões que, conforme a gente for avaliando o protocolo, a gente pode ter do paciente. Acho que é muito comum, né? Às vezes tem pacientes, cuidadores ou acompanhantes que ou eles falam que o paciente está pior do que, às vezes, ele está por um excesso de zelo, né? Principalmente a gente avalia isso na funcionalidade. Então, às vezes, fala, ele consegue andar sozinho? Não, não consegue. Consegue levantar a cadeira? Não consegue. Mas quando a gente busca ativamente, quando a gente vai fazer o senta e levanta, quando a gente vai fazer a velocidade de marcha, a gente consegue enxergar que o paciente, ele consegue executar aquilo, né? Tem, às vezes, suas dificuldades, mas ele consegue fazer isso sem auxílio. E, por outro lado, também, às vezes, a gente tem acompanhantes que falam que o paciente ele é capaz de executar coisas que, além, depois, ao longo da avaliação, a gente percebe que o paciente não está tão bem assim, né? Então, existem esses dois pontos, e é por isso que é tão importante a gente fazer essa entrevista, né, com o acompanhante, mas também fazer essa entrevista com o participante do estudo, e também usar as nossas impressões ao longo de todo o protocolo. Então, passando por cada uma dessas categorias, como eu falei, ao final, a gente chega aí no resultado. Isso dentro do nosso REDCap é muito simples acessar. Então, se a gente está, eu, por exemplo, uso o computador, então tem um espacinho, pode voltar um pouquinho, Fefa, por favor? Então, quando a gente olha, né, aqui está o resumo, digamos, da avaliação, e aí na parte de cima tem um clique aqui, que vai abrir justamente essas entrevistas estruturadas, tá? Então, fica fácil ali na hora ir conduzindo toda essa sequência. Aí pode passar, por gentileza. Pode passar. Então, aqui é cada um dos pontos, né? Então, vai ter uma entrevista estruturada que vai acessar cada um dos pontos. A memória, que vai acessar discernimento e resolução de problemas. Pode passar, Fefa, por gentileza. O relacionamento com a comunidade. Atividades domésticas e passatempos.
e a parte de funcionalidade, né, dos cuidados pessoais. Pode passar, por gentileza. Então, aqui, a gente está ressaltando bastante isso, porque é de fato muito relevante. A gente pode revisitar o CDR. Então, eu preenchi o CDR com as informações que o cuidador me passou, eu fiz a entrevista com o paciente, cheguei nessa pontuação. Mas aí eu avanço no protocolo e aplico outros testes e percebo que talvez aquela pontuação que eu dei inicialmente para o CDR não está tão condizente com os demais testes, a gente pode voltar e a gente pode fazer essa correção. Porque, como disse, o CDR ele é um instrumento que permite essa nossa avaliação, né? Ele permite essa nossa conclusão. E um ponto muito importante às vezes, principalmente nos estágios mais iniciais, naquele 0,5, que é aquele comprometimento muito discreto, a gente pode ficar em dúvida se de fato existe algum comprometimento. E aí, a instituição, né, que faz o treinamento do CDR, eles orientam que, em caso de dúvida, a gente sempre coloque a pontuação maior. Então, eu cheguei no final, apliquei todo o protocolo, mesmo assim, ainda fiquei um pouco de dúvida se é 0, se é meio, se existe ou não aquele comprometimento, a gente sempre opta por colocar uma graduação maior, tá? Pode ir para a próxima, por gentileza. Aqui, não sei se todos vocês já viram, mas esse é o site de uma universidade dos Estados Unidos, que é justamente a universidade que ela faz treinamentos para aplicação do CDR. E, inclusive, uma das bandeiras dele é justamente treinar para que, por mais que tenha esse aspecto, digamos, um pouco subjetivo da pontuação, que, principalmente em pesquisa, as pessoas elas sejam, de fato, bem treinadas e saibam utilizar o instrumento para que a gente tenha aí uma maior homogeneidade na aplicação dele. É bem interessante esse site, eu estava até dando uma revisada nele aqui para comentar para vocês, assim, ele tem videozinhos em que ele aplica, ele faz a aplicação do CDR com as entrevistas estruturadas no cuidador e depois no paciente, e aí ele traz a nota, ele fala a avaliação dele, no final ele vai indo ponto por ponto, e vai descrevendo a nota, e ele traz vários casos clínicos. Então, desde casos clínicos que o paciente ele tem uma síndrome demencial muito inicial, às vezes até um pouco em dúvida ainda, e em casos já mais moderados e graves, para a gente ver como é que é feita essa aplicação. Então, é bem interessante, às vezes, principalmente para os alunos, é bem prático, né? É bem didático, e ele traz muito essas dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Do que considerar muito leve ou leve. Mas aqui eu reafirmo novamente que tem muito da experiência de aplicação. E de toda forma, é só importante ressaltar que, apesar de tem essa parte um pouco subjetiva, já foram feitos vários estudos, e esses estudos eles mostraram que o CDR, com a soma das caixas, tem uma excelente confiabilidade interexaminador. Isso quer dizer que, quando várias pessoas aplicam, né, pessoas diferentes aplicam um teste no mesmo paciente, eles chegam em resultados muito próximos, e se há uma discrepância, essa discrepância é muito pequena, né? Nunca ultrapassa um ponto. Então, nunca ninguém chega alguém pontua um CDR 5 e o outro pontua um CDR 18, né? Então, é um teste de fato muito bom. Acho que é isso. Uma coisa super importante também. Lembrar, gente, que o CDR, isso é importante falar principalmente para os alunos, ele é um teste cognitivo, ou seja, a gente não está avaliando a condição física da pessoa. Então, os pacientes que são frágeis ou que eventualmente tenham problemas físicos de locomoção, a gente tem que entender se eles não fazem, por exemplo, a parte de cuidados pessoais ou a parte da comunidade por conta da sua incapacidade física, né? Se for, ele não sai de casa porque ele não manda, né? Vamos supor, porque ele tem um problema na perna e por isso ele parou de sair de casa.
a gente não pontua isso como uma questão cognitiva, né? Ah, mas se ele tivesse bom das pernas, se ele não tivesse esse problema, ele conseguiria, do ponto de vista cognitivo, é assim que a gente acessa isso. Então, tudo que for uma inabilidade condicionada à questão física, a gente precisa afastar, né? A gente precisa questionar de outra forma, entender de outra forma. Isso também é uma coisa que, ao longo do protocolo, a gente também vai percebendo, né? O que de fato, às vezes, é mais relacionado à parte de uma cognitiva e sim da parte física. Então, principalmente pacientes frágeis, pacientes, às vezes, com doenças crônicas, doenças graves, a gente sempre precisa fazer essa interrogação e não pontuar se ele tem uma inabilidade que está condicionada exclusivamente à perda da capacidade física. Pode seguir, Fê. Acho que a gente podia só revisar alguns pontos ali dessa parte do CDR, é um ponto importante da nossa coleta, né? Acho que a coleta tem alguns momentos que são mais cruciais e desafiadores, eu acho que o CDR é um deles, né? Só reforçando algumas coisas que a Natália colocou, muito bem, inclusive, Natália, parabéns, essa coisa, também como nós somos a maioria que está roletando médico, alunos de medicina em alguns centros, né? Como a gente vai aplicar na sequência o 10CS e o SPMSQ, o 10CS que está dentro da TAGA-ROSP e o SPMSQ que está dentro do MPI, lembrar de voltar lá, porque quando você aplica o teste, se o paciente não está em delírio, você tem uma visão melhor de como está a memória dele, de como está a orientação dele, e você pode refinar alguma resposta que você ficou em dúvida, né? Um ponto que a Natália colocou, que eu acho que vale reforçar aqui, quando a gente vê as regras do CDR ao pé da letra, ele diz que deve ser um acompanhante próximo, que tem pelo menos um convívio semanal, né, idealmente mais de uma vez por semana com o paciente e pelo menos nos últimos 6 meses. Então, alguém que convive com o paciente nos últimos 6 meses, pelo menos uma vez por semana, mas mais que isso, né? Idealmente aí seria de duas ou mais vezes até por semana, mas pelo menos semanal. Então, acho que esse cuidado era bacana de ter, né? Não sei, eu acho que esses são os principais pontos. A gente está pegando muito paciente com demência que não estava anotado no prontuário, que não estava descrito no prontuário, e aí a gente acaba vendo que tem um CDR alterado já. A gente sabe que, assim como hipertensão, assim como diabetes, demência também é uma doença muito subnotificada. A gente vê isso não só em nível hospitalar, como em nível ambulatorial. E o quanto que isso impacta, né? A gente dá alta para um paciente que tinha demência e ninguém sabe. Então, acho que o Change vai poder trazer esses dados também e trazer esse alerta também pelos nossos estudos, né? Então, super importante a gente anotar bem o que estava lá no prontuário de diagnósticos prévios, se a família sabe alguma coisa do diagnóstico. Isso anteriormente ao CDR, quando a gente vê os antecedentes que o paciente tem também, vai deixar isso bem anotado, quer pelo prontuário, quer pela pergunta para a própria familiar e para o paciente das doenças que ele tem, né? A gente vai acabar vendo o quão subnotificado são as doenças crônicas aí na população que hospitaliza aqui no na nossa rede de pesquisa, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer dessa parte? Não? Então, vamos seguir em frente, então, para TAGA-ROSP versus MPI. Então, dando continuidade, falar um pouquinho da TAGA hospitalar versus MPI, que é um ponto também que vem chamando a atenção. Então, se vocês lembrarem lá no começo, quando a gente começou a discutir o Change, quando a gente montou a equipe, né, nosso grupo, a intenção original do grupo foi propor um instrumento de avaliação prognóstica, um instrumento breve de avaliação geriátrica para avaliação prognóstica de idoso internado. E a gente sabe que o MPI é uma escala validada e com muito trabalho publicado, com diversas intercorrências agudas,
com idoso internado por pneumonia, idoso internado com sangramento digestivo, idoso com Covid, idoso com câncer. Então, o MPI é um instrumento prognóstico que tem uma vasta evidência na literatura, e a gente usa o MPI como instrumento comparativo com a TAG, a versão hospitalar, que é um instrumento que a gente quer chegar e a gente quer validar com o nosso trabalho aqui do nosso grupo. E aí, fazendo uma avaliação preliminar dos dados que a gente tem percebido que a TAG hospitalar tem se mostrado inferior ao MPI como uma ferramenta prognóstica em pacientes portadores de síndromes demenciais em fase moderada e avançada. E aí isso chama a nossa atenção. Será que é uma limitação do nosso instrumento? Será que o nosso instrumento ele é inferior ao MPI para esse público? Ou será que a gente tem algum viés de coleta de informação? Por isso que a gente pensou em trazer e rediscutir a TAG hospitalar e o MPI nesse perfil de paciente portador de demência em fase moderada e avançada. E aí a gente pega os dois instrumentos para a gente comparar, né? Então, agora a gente está mais habituado aos dois instrumentos, porque a gente vem preenchendo o protocolo durante todos esses meses, mas eu trouxe aqui só para a gente relembrar que o MPI ele é composto por 8 componentes de avaliação. Então, a gente avalia a funcionalidade em ABVD e em AIVD, cognição com SPMSQ, multimorbidade com CIRS, estado nutricional, risco de lesão por pressão, polifarmácia e suporte social. A TAGA, versão hospitalar, a gente avalia 10 componentes, então, suporte social, uso recente de sistema de saúde, ocorrência de quedas, medicação, funcionalidade com CATs, cognição com 10 CS, autopercepção de saúde, depressão, estado nutricional e velocidade de marcha. Então, aí a gente começou a pensar, será que os instrumentos, o que eles têm de diferente para um ser mais impactado pelas demências moderadas e avançadas? E assim, a gente começa a identificar alguns fatores que, no MPI, dos 8 componentes que ele avalia, um é a cognição. Então, os outros são componentes que têm menos interferência em quadros de demência moderada avançada. Funcionalidade, ele esmiuça mais a avaliação de funcionalidade, porque ele pega a BVD e a IVD no instrumento. O nosso instrumento da TAG hospitalar, ele, de 10 componentes, a gente tem a cognição, que o paciente tem uma performance pior, né, na portadora de demência moderada avançada, e lembrando que o delírio é muito prevalente, então a gente já pontua com a pior pontuação na cognição, e no delírio presente a gente já fecha os outros itens relacionados. Então, autopercepção de saúde, também no paciente portador de demência moderada avançada, fica prejudicado, né? Ele recebe a pior pontuação. A depressão, quando o paciente principalmente está em delírio, já fecha essa avaliação. E a velocidade de marcha, que aí é um ponto que a gente ficou muito na dúvida se a gente também não subestima o paciente. Muitas vezes, diante do paciente portador de demência moderada avançada, a gente tem um pré-julgamento que o paciente seria incapaz de fazer cada determinada tarefa. Então, muitas vezes, a gente não aplica acreditando que ele não é capaz. Então, muitas vezes, a gente não aplica o teste de avaliação cognitiva julgando que o paciente não é capaz de responder. E muitas vezes a gente surpreende que alguns pontos ele consegue ganhar na avaliação. Muitas vezes a gente não faz, o paciente que não está em delírio, a gente não faz a escala de depressão, também pressupondo que ele não consegue responder, e a gente muitas vezes se surpreende. A velocidade de marcha também é muito comum. Falar, o paciente internou, está em delírio, não vai conseguir fazer velocidade de marcha, e a gente já não coloca como não apto, ele não consegue realizar. E a gente não tentou. Então, a gente, assim, existem esses 2 pontos, assim, a nossa TAGA de 10 componentes, 4 sofrem grande interferência, do MPI, 1 sofre maior interferência, e o MPI, ele traz um ponto que avalia muito bem o paciente portador de demência avançada, moderada avançada, que é a escala de Exton-Smith, que usa para risco de lesão por pressão, que é a escala que usa continência, que usa o tempo que está na cama, se tem capacidade de deambulação. Então, é um olhar que também privilegia o olhar do paciente portador de demência, né? Então, a gente privilegia esse grupo de paciente com um olhar mais cuidadoso quando a gente aplica essa escala. Então, a gente acredita que podem ser esses fatores que estejam interferindo,
e a gente pede bastante atenção, e a gente fica muito atento a isso, e durante todo o protocolo, para a gente sempre tentar aplicar, sempre tentar estimular o paciente a fazer a tarefa, porque muitas vezes a gente se surpreende. A gente parte de um pressuposto que ele não é capaz, e muitas vezes na hora que a gente aplica, que a gente dá o desafio para o paciente consegue executar. E acho que era isso que eu tinha para trazer da comparação dos dois instrumentos, da TAGA da versão hospitalar com o MPI, e também pedir uma atenção especial quando for o preenchimento, principalmente nesse público de pacientes portadores de demência moderada avançada, para a gente não recorrer em algum erro, porque passa desapercebida a capacidade do paciente. Quer acrescentar alguma coisa, Marlon? Desculpa, eu estava com o fone aqui desligado. Não, Fefo, eu acho que foi bem completo. Eu acho que o que eu acho que é interessante dessa parte, como a gente tem notado uma diferença na performance da TAGA. Claro, ainda são análises preliminares, nossa, a gente parou para olhar agora que o M da nossa amostra tem aumentado, vocês vão ver daqui a pouco qual M que a gente atingiu até agora. Trouxe uma certa preocupação, o que pode estar acontecendo com os pacientes com demência, que houve uma queda um pouco acima do que era esperado, e aí talvez ouvir alguém, outros centros que têm feito a coleta, o que vocês, se há alguma de dificuldade no paciente, principalmente aquele com demência de moderada a grave, né, que é o paciente que provavelmente que pode tirar a nota 0 lá no 10CS, ou ir muito mal no 10CS, que não tem a condição de você fazer, então, o GDS, que é a parte de sintomas depressivos, e nem a percepção de saúde. Se nesses casos tem tido alguma dúvida, se tem tido alguma dificuldade no paciente com demência moderada grave. A gente ficou curioso para ouvir um pouco vocês também. Eu acho que a Maria Fernanda ela levantou bons pontos, né, sobre aquela questão a gente pré-julgar alguns itens e nem fazer uma coleta mais cuidadosa. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente não tenha pensado, não sei, a gente não imaginou outras coisas que pudessem explicar esse cenário, né, do ponto de vista de coleta mesmo, né, que é o que a gente está focando aqui, né, no dado. Uma coisa, assim, talvez uma percepção também, Marlon, a ordem, né, do nosso questionário. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente aplica é o CDR. Então, a gente já coleta muita impressão do acompanhante, né? E como eu falei, às vezes tem aquele viés ou de superestimar o que o paciente faz, e principalmente no moderado, avançado, eu vejo até subestimar, né? Muito do que ele consegue fazer. Então, a gente também tem que... Eu já me vi várias vezes, eu já, ao longo aí da aplicação, algumas vezes, na hora que chega no... Eu pré-julgando o paciente, na hora que chega no teste, ele fala, ele não vai conseguir levantar dessa cadeira. Mas aí, enfim, eu estimulo, né? Falo, não, vamos tentar fazer com que ele saia da cadeira. Aí, quando você vê o paciente... Hoje a Pérola fez uma avaliação de alta, né, Pé? Esse paciente é um senhorzinho com uma demência já avançada, mas que ele andava bem e conseguia obedecer comandos simples, e ele tem 103 anos, né? Ele tem 103 anos. É um detalhe. Mas ele foi muito que surpreendeu, assim, que deu para fazer velocidade de marcha, que deu para, assim... Eu não acreditava que ele ia fazer velocidade de marcha, e ele faz, né? Bonitinho. Ele faz. É bem legal. Então, eu acho que tem essa questão também, né? Porque no CDR, quando eu conversei, né, com a cuidadora dele, eu falei, nossa, não faz nada. E ele, realmente, ele fazia mais do que dava para imaginar. Interessante essa colocação de vocês. Em paciente centenário, né? Olha os desafios do Change aí. Vamos ver quem vai ser o paciente mais velho que vai ser incluído no nosso estudo. Esse aí já está concorrendo, né? Tiago, você levantou a mão, quer partilhar? Na verdade, acho que é só uma reflexão que a gente está fazendo
uma adaptação desse instrumento para o ambiente hospitalar, né? Então, é possível que num momento posterior a gente precise realmente explorar se são necessários ajustes de pontuação ou, eventualmente, até de algum item na TAGA, na sua versão hospitalar, né? Acho que essa é uma discussão importante em relação à qualidade da coleta dos dados, né? Inclusive para que a gente tenha as melhores informações disponíveis para trabalhar, mas é possível que no momento inicial a gente ainda percebe essas diferenças, né, de performance em alguns subgrupos, né? E aí vai fazer parte, né, do processo a gente decidir se algumas adaptações são válidas ou necessárias para otimizar seu uso dentro do hospital. Sim, é verdade, né? A gente está adaptando um instrumento para um ambiente hospitalar, e é também possível que, às vezes, quando você tem uma subamostra de pacientes, como os pacientes com demência moderada grave, que é um tipo de paciente diferente mesmo, pode ser que o instrumento exija alguma adaptação a mais ainda, né? A gente vai já rodear ao longo também com os dados coletados, a gente pode trabalhar essas informações e descobrir se isso é necessário ou não, né? Que é um trabalho um pouco parecido com o doutorado do Marcos Saraiva, quando testou a TAGA no ambiente ambulatorial. No caso do Marcos, ele encontrou que mudanças não mudavam a performance do teste, ele foi bem, o instrumento foi bem no ambiente ambulatorial. Nós vamos ter que fazer o mesmo caminho com o ambiente hospitalar, né? O mesmo caminho, isso foi muito bem colocado. Perfeito. Vamos seguir em frente, então? Acho que... Tudo bem, Thiago, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu ia só comentar que isso é uma coisa que eu já te contei, né? Que explorando dados, né, de pacientes hospitalizados antes do change, né, eu já tinha encontrado esse tipo de dificuldade, né, de ser mais difícil predizer desfecho em paciente com demência, o que é uma coisa, é um ponto até para discussões futuras, né? Será que o jeito da gente gerenciar esses casos é diferente, né? Quais serão, né, os fatores que têm um impacto na evolução clínica de pacientes com demência que eventualmente tornem essa predição mais difícil, né? Acho que são discussões interessantes depois do ponto de vista clínico, filosófico, científico, etc. Isso é super interessante, né? Porque se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com cuidado paliativo, né? Quando a gente estuda o cuidado paliativo, uma das dificuldades do cuidado paliativo nos pacientes portadores de demência é que a gente erra muito em avaliação prognóstica, né? Então, a evolução do paciente oncológico, a evolução do cardiopata, a evolução do pneumopata, dá mais pistas para a gente errar menos em avaliação prognóstica, né? Para decisão em que momento do cuidado paliativo que ele está. E assim como no cuidado paliativo a gente erra em avaliação prognóstica de paciente portador de demência, talvez no paciente, nas internações clínicas, os pacientes hospitalizados tem mesmo um viés. A gente erra também em avaliação prognóstica, né? É perfeito. Eu acho que uma coisa que vai entrar, quando a gente fala em prognóstico, toda vez que você vai fazer o prognóstico de alguém acima dos 80 anos, né, e aí o paciente com demência, muitas vezes é alguém com uma média de idade muito alta, porque a demência, quanto idade, o principal fator de risco, né, e depois a baixa escolaridade, né, então, tudo que você fala de um idoso, com mais idade, o prognóstico cai, a performance dos instrumentos em geral piora, então é bastante compreensível, né? Isso tudo a gente
vê isso no dia a dia. Acho que a Maria Fernanda usou o exemplo mais clássico que tem, que é a gente avaliar o prognóstico em cuidado paliativo em demência é muito mais difícil do que quando a gente faz isso em câncer, por exemplo, né? É muito mais impreciso. Até hoje se busca os principais critérios que funcionariam melhor em demência, né? Mas a gente, apesar disso, quis trazer, porque a gente também percebeu que poderia ter algo da coleta de dados que a gente precisasse retomar e conversar em grupo e colocar esse alerta para a gente ter esse cuidado na coleta de informação também, porque a coleta estando bem registrada no REDCap, o restante a gente trabalha com a parte estatística e com todo o restante, né? Bruna? Oi, pessoal, boa noite. Eu só ia comentar que, às vezes, assim, eu até falei com a Duda para saber se ela tinha essa mesma percepção que lá no Sírio as famílias são muito super protetoras. Então, quanto mais demenciado é o paciente, mais difícil elas são. Isso acontece particularmente num perfil, assim, de mulheres frágeis muito idosas com demência. Quando é homem com demência, às vezes ele mesmo fala, eu vou e faz a velocidade de marcha, faz tudo. Tipo, ontem mesmo, tinha uma paciente que eu tenho certeza que conseguiria fazer, ela estava com a bengala dela lá, eu me ofereci, falei que ia chamar a físio, mas a família não, só anda com apoio bilateral, não vai conseguir, então eles acabam dificultando um pouco essa questão da coleta. Sim, claro, o que você está querendo dizer é que aí o papel do cuidador ou do familiar ou do acompanhante é muito mais importante nesse tipo de paciente, e pode estar aí um viés de informação. Bruna, isso é real, isso é verdade, isso acontece muito em geriatria. Aí eu vou voltar a dizer naqueles critérios que eu falei para o CDR. É muito importante que, como a gente não vai conseguir controlar a ansiedade que o cuidador tem, ou quando ele é super protetor, mas é muito importante que seja um cuidador que conheça o paciente, que tenha esse contato próximo, né, que é aquela regra do pelo menos 6 meses, pelo menos uma vez por semana, o mínimo, acho que seria isso, né? Então, isso é uma coisa que ajuda. Eu concordo que esses detalhes que você levantou, de uma característica de um familiar ou de outro, de ser super protetor, vai um pouco a nossa expertise de profissionais que lidam com isso no dia a dia, e um pouco vai entrar na nossa limitação do método mesmo, né? Aí é uma limitação que a gente depende do acompanhante nesse tipo de paciente. Eu concordo com você, que você levantou um ponto super relevante que pode ser um aspecto que explique essa queda um pouco na performance da demência moderada grave. Concordo. Algum outro ponto, pessoal, dessa parte? Acho que a gente pode seguir, né? Seguindo, então, um ponto que muitas vezes traz dúvida para a gente é o critério de exclusão, quando não incluir o paciente no protocolo. E aí eu trouxe aqui do projeto mesmo a descrição do critério de exclusão. Então, serão excluídos participantes admitidos para cuidados de fim de vida e aqueles que permanecerem menos de 48 horas nas unidades de internação, seja por óbito, transferência ou alta hospitalar. Então, um ponto importante que a gente queria trazer é o que o paciente que interna para suporte de fim de vida, eles não entram no projeto, porque é um projeto que propõe avaliação prognóstica, né? E isso é diferente de dizer que não incluem pacientes em cuidado paliativo, porque no nosso dia a dia, nossos pacientes, o perfil de pacientes no ambiente hospitalar, são pacientes muitas vezes elegíveis para o cuidado paliativo, mas que não estão no momento de suporte de fim de vida. Então, os pacientes que são portadores de doenças crônicas, progressivas e incuráveis, mas que não estejam na fase final da sua doença, no suporte de alívio de sintoma de fim de vida, devem ser incluídos na amostra. É muito comum, muitas vezes, o paciente interna e evolui durante a internação para um cuidado paliativo exclusivo, que a gente faz alívio de sintoma, e faz o suporte de fim de vida durante o período de internação, na evolução da internação. Esse paciente participa porque ele foi incluído lá atrás. Mas os pacientes que chegam no ambiente hospitalar, que chegam na nossa unidade para suporte de fim de vida, esses pacientes não devem participar do protocolo. Acho que alguém levantou a mão. Essa é uma parte, é legal a gente debater um pouquinho, se tiver dúvidas, né? E acho que o Oberdan levantou a mão e depois a Bruna. Vamos lá, Oberdan, qual que é a sua
dúvida. Ou a sua relocação também, né? Isso não é dúvida. Acho que o Bernardo caiu. Não, desculpa, Marlon, né? Acabei clicando sem querer aqui, desculpa. Ah, tá bom, tranquilo. Eu acho que uma dúvida que surgiu aí foi porque a gente colocou lá que é a escala clínica de fragilidade item 9, né? E o item 9 é da escala clínica de fragilidade, que é do CFS, quando a gente pega ele ao pé da letra, ele é um pouco dúbio, que ele fala, é um paciente de cuidado paliativo que não se enquadra em nenhum dos outros critérios anteriores, né? Então ficou muito duvidoso isso, né? E aí, na verdade, a gente só quer reforçar que o critério de exclusão do change é o paciente que chega para um cuidado paliativo em final de vida, né? Que o paciente que você imagina que a chance dele virar óbito dentro da internação é quase 100%. Ele internou porque estava com dor incontrolável em casa, já está em final de vida, precisa ter um suporte respiratório, é aquele paciente que a gente não... Aí não tem sentido a gente fazer uma AGA para esse paciente, a gente pensar em prognóstico para ele, porque o foco dessa internação é outro, né? Então, acho que é só reforçar esse ponto, então, né? Isso deu dúvida principalmente em hospitais que estão atendendo pacientes com câncer, né? Isso aconteceu no ICESP, em algum outro centro que tem mais pacientes com câncer, houve essa dúvida, né? Porque tem pacientes que estão em foi discutido ter uma conduta conservadora, não ser intervencionista, mas o paciente não está em final de vida ainda, né? Então, esse paciente pode ainda entrar no estudo, né? Então, é isso. Ou ele tem um câncer muito grave, que tem um prognóstico em 6 meses, mas ele está tentando fazer um tratamento ainda que é curativo, ainda que seja intervencionista, ele entra no nosso estudo também, né? Então, são esses contextos aí. Vamos continuar, Fê? Acho que a gente já discutiu bastante, né? Passar para a parte agora, que é uma parte mais rápida, que é a atualização administrativa. Então, a tabela que a Lília, nossa coordenadora, sempre traz para a gente, e aí que a gente sempre falou do deslocamento dela para a esquerda, então agora já somos 26 centros, né, Marlon? Me corrija se eu estou enganado, 28, se não me engano, eu vou falar mais para frente. Centros em coleta, e a grande novidade é que agora realmente somos um grupo internacional. Portugal oficialmente começou a coleta e já incluíram 7 pacientes no Change. Então, agora nós temos os centros do Brasil e o centro de Portugal já em coleta e Angola muito próximo de começar a coleta. E a Lília, não sei se quer trazer alguma coisa desse momento, se posso passar? Oi, boa noite. Só para atualizar que os centros que estão aguardando aprovação da emenda no nosso comitê de ética ainda é a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara e mais uma unidade do Hospital São Camilo. E aí, a última atualização do nosso CEP foi dia 22, agora desse mês. Então, eu acredito que até semana que vem essa emenda já será aprovada, e a partir desta aprovação, o CEP local será notificado, tanto o de São Camilo quanto o de Araraquara. Então, acho que são esses 2 centros que estão para iniciar, né, a tramitação local ainda. Então, essas são as últimas atualizações. É uma alegria enorme a gente ver o quadro dessa maneira. Não sei se vocês vão lembrar que alguns poucos meses atrás a gente via quase todos os centros do lado esquerdo da tabela, e praticamente a gente não tem mais nenhum centro do lado esquerdo da tabela, todos emigraram para o lado direito, exceto os 2 centros que estão ali numa fase final ali de aprovação, né? Então, é realmente algo que deixa a gente muito contente, né? A Beatriz, ela levantou uma pergunta interessante a respeito do nosso tema anterior ainda, que a gente responde se ficaríamos surpresos se o paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses. E se a gente responde sim, quer dizer, se a gente responde não, que não ficaria surpreso, que o paciente tem alta chance, então, de morrer nos próximos 12 meses, se isso não seria uma exclusão. Não é, né? Eu acho que o que é exclusão é o paciente ter internado no hospital por processo final de vida, né? É praticamente um cuidado para ele ter uma qualidade de morte ali, para ele ter um suporte
é paliativo final, ou que ele está num processo de cuidado paliativo muito avançado já. Se é um paciente que chegou, ele recebeu um tratamento, e aí, ao longo do tempo, a equipe percebeu que é um paciente muito frágil, que tem uma expectativa de vida mais curta, não é por causa disso que ele é uma exclusão, né? Acho que ele não se enquadraria. Não é só porque você responde não ficaria surpreso que ele morreria nos próximos 12 meses, que é uma exclusão. Acho que a exclusão é o cuidado paliativo que internou para cuidado de fim de vida no hospital, né? É isso que é importante, assim, que eu tentei trazer naquele slide, que não é o paciente em cuidado paliativo que não deve ser incluído. Então, a pergunta surpresa, né, se você estranharia se o paciente falecesse no próximo ano, é para a gente não perder pacientes que deveriam estar em cuidado paliativo. E o cuidado paliativo não é critério de exclusão. Então, o paciente pode ser portador de doença crônica progressiva, sem proposta terapêutica de modificação da sua doença, mas está numa fase do cuidado paliativo que não é a fase final da sua doença, que ele interna para suporte, alívio de sintoma, para suporte para o óbito. Então, é muito específico, né? Os pacientes em cuidado paliativo devem participar do estudo. Perfeito. Vamos seguir, então? Agora, esse que a gente sempre traz os números, né? E também com muita alegria que a gente fala que a gente já passou de 1.000 participantes incluídos. Então, a gente já tem 1.029 participantes. Na última reunião eram 800 e poucos pacientes. 895 já com a internação encerrada, 753 em segmento telefônico, e já somos 24 centros em coleta de dados. Então, a gente já passou agora a marca de 1.000 participantes, que também é outro motivo de alegria, né, nessa nossa reunião. Então, a gente tem o Centro Internacional Portugal, que começou a coleta, a gente passou dos 1.000 participantes incluídos, e nossa tabela já está totalmente quase deslocado para a direita, então todos os centros que se empenharam em participar do Change já estão vencendo o desafio dos CEPs locais e já começaram a coleta e já estão agora com o desafio da coleta. Então, essas são as ótimas notícias da nossa reunião. Lembrando que a nossa reunião sempre na última terça-feira do mês, então a próxima no dia 28 de março, e antes disso, a gente tem o nosso encontro presencial, né, que a gente reúne tanto online todo esse tempo, mais de um ano que a gente vem se reunindo, né, e agora a gente, oficialmente, no sábado, a gente tem a sala para o nosso grupo do Change, dia 25 de março, às 8h30, então a gente vai encontrar todo mundo, o momento da gente se conhecer, da gente trocar as experiências pessoalmente, vai ter um coffee no nosso encontro, e vai ser muito, muito gostoso e um prazer conhecer todo mundo pessoalmente. É isso mesmo, a gente está esperando todo mundo que estiver aqui em São Paulo, então, né, para o congresso, a gente espera encontrar todos já na quinta e sexta-feira, né, mas que no sábado a gente possa se encontrar oficialmente na sala e tomar um café junto e conversar um pouco a respeito e comer um pouco junto e celebrar ali no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Acho que várias pessoas estarão aqui em São Paulo, é um momento bom para a gente se encontrar fisicamente, já que a gente tem conduzido tudo de maneira à distância com vocês que estão em várias cidades, né? Então vai ser um momento muito bacana. Só para vocês saberem, um dos trabalhos que passou para apresentação oral no Congresso é um trabalho de uma residente aqui do HC, que faz o TCC dentro do Change, com um tema de fragilidade, com instrumentos rápidos para captação de fragilidade. Ela vai apresentar já alguns dados do Change no Congresso também, na parte de apresentação oral. A gente colocou lá o nome dela e quem a orienta, e mais o nosso grupo grupo de estudos Change. Então, dentro desse trabalho, nós já vamos estar, alguma coisa do Change já vai estar ali, de dados no Congresso, né? A gente conseguiu também uma verba internacional para o Change, para ajudar a gente, vai ser muito importante para cobrir um pouco
a parte da coleta por telefone. Vocês sabem que, apesar de a gente ter essa avaliação intra-hospitalar, a gente segue o paciente por 1 ano, e vocês viram que já tem 753 pacientes, e isso está sendo feito por um grupo de pesquisa, um grupo da pesquisa que está aqui em São Paulo, trabalhando junto, né? E parte disso vai ser financiado, então, pela Alzheimer's Association, que está financiando uma parte, então, no nosso projeto, tá? Então, isso é uma novidade também. A nossa última reunião para cá, a gente conseguiu esse financiamento internacional pela Alzheimer's Association, e vai ajudar a gente nessa parte da coleta pós-alta, né? Um outro aviso também que eu acho que é interessante, a Maria Eduarda tem feito, dentro do projeto Change como um todo, um braço mais forte na oncogeriatria. Ela quer olhar, através do doutorado dela, os pacientes que têm câncer, né? E aí testar mais a TAGA nesse contexto da oncogeriatria, lembrando que a oncogeriatria, toda a cerne dela, o centro da oncogeriatria é baseado na AGA, né? Então, nada melhor do que a gente aproveitar o Change para ter alguns braços de algumas coisas que sejam interessantes, e a parte da oncologia, essa interface entre a geriatria, a gerontologia e a oncologia é bastante interessante, né? E vai ter uma reunião amanhã à noite, às 19h30, com alguns centros que tem mais pacientes com câncer, que estão fazendo mais a coleta de pacientes idosos com câncer, para dar uma reforçada, então, nesse braço da oncogeriatria dentro do Change. Se algum de vocês não foi contactado e não estava sabendo e tem interesse em estar nessa reunião amanhã, pode escrever para mim, pode escrever para a Lilian, ou pode escrever para a Maria Eduarda, que a gente manda o link da reunião amanhã, às 19h30, que nós vamos fazer a respeito do Change na oncologia, né? Tá? Não sei se a Maria Eduarda quer acrescentar alguma coisa, Maria Eduarda. Não, é isso, doutor Marlon. É só para convidar mesmo e deixar aí as portas abertas para quem tem esse interesse, ou quem, eventualmente, instituições que lidam mais, prestam mais assistência a esse tipo de paciente. Perfeito. Perfeito, então. Então, estão todos convidados aí, quem tiver interesse, tiver esse tipo de paciente dentro do hospital. Alguma outra colocação, alguma dúvida, pessoal? Alguma outra... Acho que a doutora Alexandra levantou a mão. Ótimo. Olá, boa noite. Não sei se me ouvem bem, que eu estou com uma voz um bocadinho esquisita. Era mais só para cumprimentar as pessoas e para dizer que estou muito contente de já conseguirmos finalmente começar a introduzir doentes. Claro que agora estou a começar a ficar cheia de dúvidas. Quando começamos de facto a trabalhar no terreno, é que começam a surgir as dúvidas. E há uma dúvida, se não se importam que eu ponha já, uma das coisas que me surgiu é a avaliação da velocidade de marcha. Na altura da alta deve ser repetido o teste do doente, deve ser feito 2 vezes, certo? Portanto, no início e no final. E outra coisa é que hoje nós resolvemos, para não meter só doentes de medicina, temos a possibilidade de ir buscar doentes que são internados eletivamente, por exemplo, alguns doentes ortopédicos. E hoje fomos avaliar um doente que tinha pouco mais de 24 horas de internamento, mas que foi internado eletivamente para colocar uma prótese do joelho, que já tinha sido efetuada. Portanto, quando fomos falar com o doente, ele já tinha sido operado. O que quer dizer que esse sujeito era autónomo, mas naquele momento não conseguia caminhar. E, portanto, ficamos ali com alguma dúvida de como é que o devemos classificar, porque de facto não era possível, ele tinha acabado de ser operado, portanto não podia caminhar, obviamente, mas ele até ali, aparentemente, pelo que nos dizia, era perfeitamente autónomo e caminhava até sem ajuda de canadiana ou de bengala. Mas ficamos ali um bocadinho na dúvida de como é que o poderíamos classificar, quer dizer, tivemos que dizer que não era possível caminhar, não é? Não sei se fizemos bem ou mal, porque ficamos ali com essa dúvida.
Claro, mas, Alexandra, são excelentes essas dúvidas que você teve. A primeira pergunta que você fez é se deve realizar a velocidade de marcha na alta. Idealmente, sim. Você tendo acesso ao paciente avaliando, idealmente a gente gostaria de saber, porque a gente pode até fazer estudos que avaliam a diferença da velocidade de marcha na entrada e na alta e o que impacto que isso teria. Nós temos feito isso, mas com dúvida se era para repetir ou não. Tá certo. Mas então é importante repetir, né? Agora, essa segunda pergunta sua é mais interessante ainda. Na verdade, essa é uma limitação que a TAGA tem para o ambiente hospitalar. Você deveria marcar que o paciente pontua, por exemplo, na TAGA, que ele pontua lá na velocidade de marcha, você vai colocar que ele está alterado, porque ele naquele momento, ele é incapaz de caminhar na velocidade de marcha. Então, apesar dele estar incapaz por uma situação transitória, o que vale é a performance dele naquele momento. A gente vai conseguir captar isso, Alexandra, porque a gente também coleta o Frail, que é a escala Frail de fragilidade. Se você vai lembrar que dentro da escala Frail de fragilidade tem uma pergunta que fala, no último mês, aí não é o contexto atual, é uma pergunta subjetiva, mas de sim ou não, com uma resposta dicotômica de sim ou não. No último mês, ele era capaz de caminhar um quarteirão sem dificuldade? E aí você vai poder responder sim ou não. O que nós vamos poder fazer depois é avaliar, será que essa limitação para o ambiente hospitalar da TAGA, que ele acaba perdendo ponto na velocidade de marcha por uma situação transitória, não seria melhor no ambiente hospitalar usar uma pergunta e saber como que ele é no dia a dia, no último mês? Uma resposta que eu tenho para te dar hoje, me adiantando um pouco, é que, por incrível que pareça, até agora o que a gente descobriu é que mesmo que você tenha essas coisas que você fala, poxa, não é o ideal, ele está transitoriamente sem poder caminhar, mas essa informação do agora é o que está tendo um peso maior, está sendo bom a gente fazer desse jeito, está tendo um impacto grande em saber a saúde do paciente. Mas vamos ver depois, com o cômputo de dados geral, com todo mundo e com a coleta finalizada, se isso se confirma. O lado bom é que nós temos tanto a velocidade de marcha quanto a informação de como o paciente era antes. Então, isso vai ajudar. E tanto no Bom Fim também, que é aquela avaliação da funcionalidade, a gente pergunta também como é que ele caminha, como é que ele sobe escada, como é que ele desce, a gente pergunta também aquilo e acaba tendo informação, tanto atual quanto antes do problema agudo, né? Então, nós vamos ter uma informação muito rica do caso, tá? Alguma outra... e a gente está... Eu acho que a maior alegria da nossa reunião de hoje é realmente a entrada de Portugal oficialmente na coleta de dados. Era uma coisa que a gente estava muito interessado que isso acontecesse, tanto com Portugal quanto com Angola. A Danilza sabe disso, está aqui também. A gente sabe que lá a Danilza, em pouco tempo, ela vai ser capaz de começar também lá, né? Está nos últimos ajustes, mas é uma alegria muito grande integrar vocês, de fato, agora com a coleta, viu? Que a gente possa... Eu acho que agora vou fazer uma listinha de perguntas e mandar por e-mail, porque é muita coisa. Sim, você fique à vontade. A gente pode, inclusive, fazer uma reunião à parte com você, Alexandra. No começo da coleta é muito comum surgirem dúvidas e ficarem com mais questões. Se você precisar de uma reunião ou de um e-mail, de vários e-mails, a gente vai estar aqui. Se calhar vou mandando por e-mail algumas questões que vão surgindo. Porque, pronto, na verdade, aqueles que fizemos acho que estão bem feitos, mas começam a surgir certas coisas, certas questões. Perfeito. Eu acho que o Jonas também tinha levantado a mão. Boa noite a todos, tudo bem? Eu vou tentar não me estender por causa do horário, espero ver todos em São Paulo aí, estou ansioso aí para encontrá-los. É uma dúvida mais pontual que a Maria Fernanda trouxe agora no protocolo de exclusão, trouxe cuidados paliativos, mas aquela transferência em 48 horas é muito comum aqui no nosso centro, os pacientes serem remanejados por algum motivo administrativo. Aí, às vezes, ele fica 2 dias na enfermaria e vai para a cardiologia depois. A gente tem que excluir esse paciente no pós se ele não tivesse o planejamento de ser remanejado. Aí você fez toda a TAGA 10 e só precisa depois da avaliação pré-alta. Você automaticamente tem que excluir esse paciente, é isso? Que eu entendi?
Tiago, você pode... O que você pensa dessa situação que o Jonas colocou, que é uma situação que o Berdan colocou para mim também há uma semana atrás, ou há 10 dias atrás, essa questão da transferência entre setores no próprio hospital, né? Quer dizer, ele estava com a equipe do Jonas e vai para a cardiologia. Eu acho que se ele for transferido com menos de 48 horas, mesmo já tendo a TAG realizada, ele vai ser excluído. Ele não é excluído se ele for transferido depois dessas primeiras 48 horas, entendeu? Que é meio que o mínimo de segmento com a equipe de geriatria que ficou definida no projeto. E o Tiago, me corrija, mas acho que também tem um ponto, porque aqui a gente acompanha muito paciente que solicitou interconsultas, a gente acompanha muito paciente de ortopedia. Então, se vai ser transferido, mas a equipe vai continuar acompanhando a internação, também participa, porque vocês continuam seguindo na internação. É mais ou menos a mesma dúvida, por exemplo, quando o paciente está no pronto-socorro, a gente faz o protocolo quando a gente assume o cuidado quando chega na enfermaria. Tem muitos serviços que já assume o cuidado no pronto-socorro. Então, a partir do momento que você assume o cuidado, você já pode preencher. Então, se for continuar o acompanhamento, mesmo sendo transferido, continua, né, Tiago? Sim, se o segmento continuar pela equipe em outra unidade, continua. Né? É só se a transferência equivaler a uma alta, né, a uma interrupção do cuidado pela equipe. Tiago, eu pergunto isso porque aqui nós não estamos como geriatria, sim como clínica médica. E as enfermarias de clínica, elas fazem parte da mesma unidade, aí elas têm uma uniformidade de segmento, entendeu? Jonas, acho que entenda como equipe do estudo, equipe change, né? Então, teria que estar sob cuidados de vocês, né? Seja diretamente ou como a Fefa falou, pela interconsulta, né? Senão é como se tivesse tido alta do segmento da equipe, entendeu? Tá bom, e aí, tá se bom, a alta obrigado. do segmento da equipe acontece com menos de 48 horas, aquele candidato vai acabar sendo excluído. Ok. E, Jonas, e só também um cuidado, que foi no e-mail dos problemas a serem corrigidos da Unicamp, uma das coisas que a gente tinha que o paciente, quando foi, por exemplo, foi para UTI, se perdeu do change, aí não teve protocolo de alta preenchido. Sim. E aí, quando foi ver, a maioria ou tinha ido a óbito na UTI, ou tinha ido de alta e a gente tinha perdido o momento da alta, porque estava em outro setor que não na geriatria. Então, só que esses pacientes que saem do nosso radar, ficar atento se não perde o momento da alta do paciente. E se perder, voltar a rever prontuário, que a maioria das informações consegue ir em prontuário. Não deixar de preencher mesmo quando isso acontecer. Sim, a gente está monitorando aqui, a gente está fazendo uma tabela de Excel para monitorar, porque os pacientes demoram muito a ter alta, então todos continuam internados e a gente está fazendo esse monitoramento. Que começamos tem um mês mais ou menos também. Perfeito. Eu acho até que esse foi o tema, inclusive, da nossa reunião do mês passado, né? A gente falou muito sobre isso, sobre a questão de seguir o paciente, de encontrar onde eram os principais gargalos de cada hospital, onde eram as principais dificuldades e desafios. Acho que esse é um grande desafio, encontrar o paciente que foi para a UTI, que deslocou, né, isso a gente tem que dar uma sequência nesse caso. Pessoal, acho que agora, por causa do horário, hoje a gente passou alguns minutinhos, eu vou dar uma boa noite para todos, e a gente se encontra, quem estiver aqui em São Paulo, no dia 25, e 3 dias depois já tem a nossa reunião online, no dia 28 de março. Uma ótima noite para vocês, e boa semana. Até breve, então, né? Breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.